Dando sequência ao nosso estudo sobre a aplicação da lei penal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aplicação da lei penal no tempo. Para quem está chegando agora ao canal, seja bem-vindo, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui materiais gratuitos em PDF para concurseiros e eu comento estes materiais em vídeo. Então, não deixe de fazer a sua inscrição e de ativar as notificações. Para acessar estes materiais em PDF, basta clicar em um link que está na descrição deste vídeo. Pessoal, hoje então nós vamos à segunda parte do nosso estudo sobre a aplicação da lei penal. Vamos tratar da aplicação da lei penal no tempo. Se você não assistiu a primeira parte do estudo, então eu vou deixar aqui como sugestão e eu recomendo que você não deixe de assistir. Na próxima semana, nós iremos falar então sobre a aplicação da lei penal no espaço e vamos concluir o nosso estudo. Mas, pessoal, sobre este assunto de aplicação da lei penal, o ponto mais cobrado em concursos públicos, estatisticamente falando, é com certeza o artigo 2º do Código Penal, que é o artigo que, aliás, é um dos artigos que trata sobre a aplicação da lei penal no tempo. Sendo assim, no vídeo de hoje nós vamos falar então do artigo 2º ao 4º do Código Penal, abordando a aplicação da lei penal no tempo, e eu vou começar compartilhando a tela com vocês para que a gente possa ler o texto do artigo 2º do Código Penal. Conforme eu comentei com vocês anteriormente, na primeira parte do nosso estudo, a aplicação da lei penal nada mais é do que regras que são trazidas pelo Código Penal que buscam orientar a interpretação e a aplicação do Código Penal ao caso concreto. E, pessoal, estas regras nada mais são do que princípios. Portanto, quando a gente estuda a aplicação da lei penal, nós estudamos princípios que orientam a aplicação da lei penal. Mas vamos começar então com o artigo 2º, que trata da lei penal no tempo. E eu vou ler ele para vocês. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Sublinhem no material de vocês efeitos penais e percebam que nada fala sobre efeitos civis, ou seja, a obrigação de reparar o dano permanece no juízo cível. Mas vamos continuar e vamos ao parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, as bancas costumam trazer muitas pegadinhas neste ponto, então percebam que, havendo uma lei penal nova, se esta lei for mais benéfica, ela se aplica a todos os casos a partir daquele momento, a partir do momento que ela entra em vigor, e se aplica também a casos anteriores, inclusive quando já houver sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, ela se aplica também àquelas pessoas que já estão executando pena. Mas e quem irá aplicar a lei nova neste caso? Pessoal, em se tratando de execução de pena, ou seja, quando já há uma sentença penal condenatória transitada em julgado, quem aplica a lei nova é o juiz da vara de execução. Além disso, percebam que no caput do artigo 2º nós temos a abolitio criminis, ou seja, uma lei nova que revoga um tipo penal, uma lei nova que deixa de considerar determinado fato como crime. Mas já nós falamos sobre isso, porque eu quero começar o nosso estudo falando sobre o parágrafo único do artigo 2º, que traz diversos princípios que orientam a aplicação da lei penal. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
Pessoal, em se tratando desta lei penal nova, existem alguns pontos importantes que eu não poderei deixar de comentar com vocês. Mas para abordar estes pontos, eu precisarei trazer alguns termos em latim, já que estes termos frequentemente aparecem em provas de concursos públicos, pois muitas bancas adoram estes termos, como por exemplo o CESP. Então, vamos lá. Quando uma lei nova é criada, ela pode ser chamada de novatio legis impégius, que é aquela lei mais grave, uma lei pior para o autor do fato, ou então pode ser chamada de novatio legis in melius, que é aquela lei mais benéfica, uma lei melhor para o autor do fato. E pessoal, dentre as novatio legis impégius, ou seja, dentre as leis penais novas mais graves para o autor do fato, nós temos as novatio legis incriminadoras, ou seja, leis penais novas que tipificam condutas, leis penais novas que criam crimes. Sendo assim, considerando que a lei nova não retroage, ou seja, ela só se aplica aos fatos ocorridos a partir da sua vigência, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, que a gente acabou de ler, mas que excepcionalmente ela pode retroagir se ela for mais benéfica ao réu. Então, pessoal, nós temos que não retroagirão as novatio legis impégius, as novatio legis incriminadoras, pois se tratam de leis novas piores para o réu, mas que retroagirão as novatio legis in melius. E aqui neste ponto nós temos como espécie de lei retroativa a abolitio criminis, que é uma lei nova que revoga um tipo penal. Portanto, se trata de uma lei nova mais benéfica ao autor do fato. Dentre as leis retroativas, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a abolitio criminis, que é trazida pelo caput do artigo 2º do Código Penal. Pessoal, esta lei nova, ela revoga o tipo penal, portanto, ela revoga o crime. É como se o crime não tivesse existido, e havendo uma sentença penal condenatória, ela irá apagar todo e qualquer efeito que o réu tenha relacionado àquela sentença penal condenatória, como por exemplo, ela apaga a reincidência, mas fiquem atentos porque em nada afeta os efeitos civis, ou seja, a obrigação de reparar o dano permanece no juízo cível. Além disso, a abolitio criminis é uma causa de extinção da punibilidade, conforme artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Sendo assim, se o réu está respondendo a um processo criminal e durante este processo surge uma nova lei revogando aquele tipo penal, o crime aconteceu, mas o réu não será mais punido. O Estado deixa de aplicar a pena. Vamos a um caso concreto. O sujeito pratica um furto durante a vigência da Lei 1, mas no decorrer do processo surge a Lei 2, que se trata de uma lei mais grave para esse sujeito, e esta lei revoga a Lei 1. No momento da sentença, o juiz irá aplicar a Lei 1 ou a Lei 2? O que vocês acham? Percebam que a Lei 2, por ser uma lei mais grave, ela não retroage, portanto, ela é irretroativa. Sendo assim, o juiz irá aplicar ao caso concreto a Lei 1, que é uma lei mais benéfica e é a lei que estava em vigência no momento em que o fato foi praticado. E aqui, pessoal, então, percebam que a Lei 1, mesmo revogada, é aplicada ao caso concreto por ser mais benéfica ao autor do fato. E aqui nós temos o princípio da ultratividade da lei penal, que é quando o juiz aplica ao caso concreto uma lei penal já revogada por ela ser mais benéfica ao autor do fato. Então, pessoal, percebam que, em relação à Lei 1, nós temos o princípio da ultraatividade da lei penal, e em relação à Lei 2, que era uma lei mais grave, nós temos o princípio da irretroatividade da lei penal mais grave.
E no direito penal, nós temos um fenômeno chamado de extraatividade da lei penal, que acontece quando a lei penal é aplicada a um caso concreto fora do seu período de atividade, fora do seu período de vigência. E decorre deste fenômeno da extraatividade, portanto, o princípio da ultraatividade da lei penal, que é quando uma lei penal mais benéfica é aplicada a um caso concreto, mesmo revogada, e também, pessoal, a retroatividade da lei penal mais benéfica, que acontece quando a lei penal nova é aplicada a um caso concreto anterior à sua vigência, por ser mais benéfica ao autor do fato. Então, percebam que, em ambos os casos, a lei penal incide fora do seu período de vigência. Mas vamos ao artigo 3º. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, percebam que, em se tratando de leis excepcionais e de leis temporárias, quando revogadas, ainda que mais graves, elas continuam sendo aplicadas aos fatos que aconteceram durante a sua vigência. Portanto, pessoal, estas leis são ultraativas. Mas o que é uma lei temporária? O que é uma lei excepcional? A lei temporária é aquela que tem uma data de início e já traz no seu corpo uma data para a sua revogação. Chegando esta data, a lei estará revogada. Já a lei excepcional é aquela que vem para perdurar durante um estado de exceção, durante uma excepcionalidade. Imaginem, por exemplo, que o país está em guerra. Então, para regular esta situação de guerra, surge determinada lei. Terminando a guerra, a lei estará revogada. Então, pessoal, neste ponto, o importante é que vocês atentem para o fato de que tanto a lei excepcional como a lei temporária, quando revogadas e ainda que mais graves, serão aplicadas aos fatos que ocorreram durante a sua vigência. Mas vamos então ao artigo 4º. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Pessoal, em relação ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade ou teoria da ação. Ou seja, ao aplicar a lei penal ao caso concreto, o juiz deve verificar a lei que regia o ato no momento em que ele foi praticado, ainda que no momento do resultado haja outra lei em vigência. Como, por exemplo, pessoal, um sujeito com menos de 18 anos fere gravemente uma pessoa e esta pessoa é hospitalizada. Ela fica internada durante algum tempo e acaba falecendo. No momento da morte desta pessoa, o autor do fato já tem mais de 18 anos. Então, pessoal, será aplicada a este autor as regras do Código Penal, já que no momento do resultado ele já tinha mais de 18 anos? Não, porque em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, ou seja, deve-se verificar a lei que regia o ato quando ele aconteceu. E neste nosso exemplo, quando este ato foi praticado, o sujeito era menor de 18 anos, portanto, ele responderá de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente por um ato infracional de homicídio e terá uma medida socioeducativa. Pessoal, eu gostaria de comentar com vocês ainda a súmula 711 do STF e eu vou colocar ela na tela. Conforme súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Mas o que é um crime continuado? O que é um crime permanente?
O crime continuado acontece quando o sujeito pratica um furto na quarta-feira, outro furto na quinta-feira, outro furto na sexta-feira. Para fins de aplicação da lei penal, o Código Penal considera como um único crime, ou seja, este sujeito ele irá responder por um único furto. Os demais furtos poderão ser causas de aumento de pena, conforme artigo 71 do Código Penal. Já o crime permanente, que é uma figura do Código de Processo Penal, artigo 303, acontece quando a situação de flagrância se prolonga no tempo, como, por exemplo, no tipo penal de extorsão mediante sequestro, que está lá no artigo 159 do Código Penal. Pessoal, percebam que o sujeito sequestra a vítima e fica com ela em cativeiro durante um período no qual ele pede o resgate. Então, pessoal, durante todo este período do sequestro, ele está em situação de flagrância. Por isso, então, um crime permanente. Portanto, conforme súmula 711 do STF, em se tratando de crimes continuados e de crimes permanentes, se entrar em vigor uma nova lei e o sujeito ainda estiver praticando o fato, ou seja, o sujeito ainda está em situação de continuidade ou de permanência delitiva, aplica-se esta nova lei ao caso concreto, ainda que ela seja mais grave. Além disso, conforme entendimento doutrinário, aplica-se a súmula 711 do STF também aos crimes habituais, que são aqueles crimes onde os tipos penais exigem uma habitualidade da conduta, como, por exemplo, pessoal, o crime de manter casa de prostituição, que está lá no artigo 229 do Código Penal. Percebam que o verbo do tipo penal é manter, ou seja, para que o indivíduo incida neste tipo penal, faz-se necessária uma reiteração da sua conduta no tempo, ou seja, faz-se necessária uma habitualidade da conduta. Sendo assim, como princípios que orientam a aplicação da lei penal no tempo, nós temos a irretroatividade da lei penal mais severa, a retroatividade da lei penal mais benéfica, a ultraatividade da lei penal e também o princípio do tempus regit actum, ou seja, segundo o princípio do tempus regit actum, o juiz sempre deve aplicar a lei penal que está em vigor no momento em que o fato foi praticado. Mas, surgindo uma lei penal nova e se esta lei penal for melhor, então ele deve aplicar o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Portanto, pessoal, a gente pode concluir que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, ele excepciona o princípio do tempus regit actum. E assim, nós concluímos o nosso estudo sobre a aplicação da lei penal no tempo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham compreendido o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Na próxima semana nós iremos falar sobre a aplicação da lei penal no espaço, portanto, não deixem de se inscrever aqui no canal, curtam os vídeos, compartilhem os vídeos com seus amigos e bons estudos!